Olá, eu sou Giulia Gomes. Eu sou Regina Rodrigues. E esse é o Vida de Mãe. Sejam bem-vindas. Eu acho que até pelo tempo, né, que a gente tá, e a gente já falou que vai falar de, enfim, coisas que são da nossa vida, né? E uma das coisas da nossa vida, na verdade, o pilar máximo é que somos católicas. Exatamente. E estamos gravando esse vídeo agora para vocês de um tempo muito importante para a nossa igreja, que é o período da Quaresma. Exatamente. Né? Eu acho que como a gente tá falando, enfim, a gente não sabe quem é você que tá aí do outro lado, eu não sei se você também é católico ou não, eu acho importante a gente falar o que é Quaresma, né? O que é Quaresma, em que parte ela faz, o porquê é tão importante a Quaresma, enfim, o que é Quaresma, Gília? Bem, o ano litúrgico ele é diferente do ano civil, né? Isso. E a gente já começa explicando assim, por quê? Porque o ano litúrgico, que é o ano dentro da vivência da igreja, ele é dividido em tempos. Isso. Enquanto o ano civil é dividido em meses, vamos assim dizer, o ano litúrgico é dividido em tempos. O primeiro tempo começa com o tempo do advento, que é o nascimento de Jesus. Depois a gente entra no tempo comum e depois a gente entra na quaresma. A quaresma são os 40 dias que antecedem o ápice da nossa fé, que é a Páscoa, né? E aí a gente entra no tempo de Páscoa, depois Pentecostes, e volta para o tempo comum e assim segue, né? Mas o que é a quaresma especificamente? São esses 40 dias em que o cristão católico para e diz assim, eu preciso melhorar, né? Se reveste, começa com a quarta-feira de cinzas, termina na quinta-feira santa, né? E aí é onde a gente para e diz assim, a gente precisa se vestir de saco, se encher de pó, mas no sentido de que, né? Essa linguagem figurada é para dizer que a gente precisa de mudança, melhorar, mudar, converter, né? Isso. Se reconciliar com Deus. Com Cristo. Com Cristo. É um período de 40 dias. E por que 40? Né? Biblicamente a gente tem 40 como um número, né, santo, um número que se repete muito na Bíblia. São 40 dias que Jesus passou no deserto, né? Então tem essa simbologia. Então são 40 dias onde a gente tem jejum, oração, caridade, penitência, né, como objetivo de viver durante a Quaresma. E nada melhor do que trazer o catecismo da igreja, né? E ele vai falar exatamente isso no tópico 1434. Ele diz: a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros, né? Então, eu até já escutei uma explicação relacionada a esse tripé que os padres tanto colocam, né, na quaresma, falando que assim, a oração é você e Deus, o jejum é você e você mesmo, porque é você tentando se mortificar, é você dizendo para o seu corpo, eu vou fazer isso, né? A abstinência, eu vou tirar isso, isso daqui, eu vou parar e vai ser ruim, mas eu vou viver isso aqui. É você não se prender à carne, né? Isso. A carne a gente não fala num sentido tão ruim, mas assim, você tem esse autocontrole, esse domínio sobre a sua carne para um bem comum. Exatamente. E a esmola é para com o próximo, né? Aquilo que eu vejo o outro, a necessidade do outro, é não ser indiferente. A quaresma ela nos impulsiona aí para além, para não ser indiferente à necessidade do outro, né? Então, esse tripé acho importante, né? Essas 3 partes são importantes porque nos fazem nos mover, né? Acho que a quaresma é esse tempo de movimento mesmo. Dizer assim, eu tenho que sair daqui, eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que ser melhor. Onde é que eu preciso me converter mais? Será que é no meu trato com alguém? Será que é na minha comida? Por exemplo, eu sempre falo do meu pecado. Meu pecado principal de estimação é a gula. Todas as pessoas já sabem, minha nutricionista já sabe. Eu amo comer, mas não é só gula de comida, é gula de tudo, é gula de... Chega, a gente tá aí, eu tenho um problema com o microfone. É gula de querer estudar mais, é gula de querer trabalhar mais, é gula de querer fazer mais. Então, assim, o que eu preciso melhorar nesse sentido, né? E a oração é algo importante, porque sem oração não dá para se viver. Ou
se vive muito ruim. Eu acho que se vive muito fora daquilo que Deus espera. Se vive. Porque a oração é você suplicando que Deus tome conta da sua vida. A oração, ela é a ferramenta que a gente tem para suplicar a Deus e a gente ter essa ciência que não somos donos da nossa vida. E que a gente precisa... E vencer nossa arrogância. Sabe a arrogância de ser dono de si? De viver no controle? Isso serve a oração. Senhor, eu não perdoa a minha insignificância, perdoa a minha arrogância, perdoa eu achar dono. O Senhor é o senhorio da minha vida. Conduz isso. Exatamente. E acho que... De novo o microfone. E acho, sabe, Regina, eu sou uma grande fã e devota. Assim, não somente devota, mas fã de Santa Teresinha. E Santa Teresinha fala das pequenas mortificações. Eu tenho tentado fazer isso, sabe? Pequenas mortificações mesmo nessa quaresma. Além da parte da comida, que é uma coisa que eu preciso tirar, porque é uma coisa que eu amo. Mas, assim, fazer as coisas por amor a Deus. Em todas as quaresmas da minha vida, dessa para trás, né? Vamos assim, para trás. Eu fazia as coisas, porque eu vou fazer, porque a igreja orienta, porque eu vou ser forte o suficiente. Mas nessa quaresma, eu escutei uma coisa tão linda, fazer as coisas por amor a Deus. Não importa se eu vou carregar uma cruz ou se eu vou carregar uma cadeira pequenininha, sei lá, um pente. Se eu não carregar a cruz por amor a Deus, é só para mostrar que eu sou forte e boazuda, ele não serve de nada. Enquanto o pente que eu carrego por amor a Deus é muito maior, sabe? Eu acho muito legal você trazer isso, porque principalmente as mortificações diárias, porque o nome do nosso canal é Vida de Mãe, né? E como a gente traz essas mortificações, essa vivência da quaresma para dentro da nossa casa, né? Até tava vindo, enfim, para cá, neste trabalho, uma das práticas que a gente tem que ter de oração, até aumentar, uma das práticas eu estou tentando colocar missa diária durante a semana. Missa diária, todos exatamente. os dias eu consigo, enfim, por conta da rotina, essa arte vai vencendo, mas eu consegui ir ainda ali pelo menos a metade da semana, mas assim, as missas foram daquele jeito. Eu tenho 2 bebês, né? Então foram bem caóticas. Pra vocês terem noção, a última, a gente tá gravando numa sexta, né? A da quinta-feira que eu fui, na hora que o padre estava entrando, Miguel, a gente tá desfraldando, ele fez um pouquinho de cocô na cueca. Ótimo. Então eu tava dentro do banheiro tentando, tipo, limpá-lo, que ele tava cheio de cocô, a cueca tava com cocô, e pra terminar ele em cima de um vaso, então você segurando o menino e o padre, e a gente fazendo todo aquele suco do caldo. Senhor Jesus, na hora eu rezei, eu disse, Senhor, eu te amo, muito obrigada por estar aqui, por estar vivendo essa missa nesse banheiro, nessa condição, né? Nessa condição, entendeu? Mas E entregar. Não, mas entendeu? E entregar isso a Deus e viver a quaresma amando o que se está vivendo. Porque é o que é mais difícil. Porque eu vi até uma palestra um dia desse que a gente precisa, não diminuindo quem faz o que eu acho, mas assim, a gente de estar 4h15 da manhã rezando o rosário, né, e depois estar escutando e a gente acha que de fato vai viver essa vida não de uma oração extensa, mas assim, acompanhando, fazendo tudo direitinho, né, conseguindo acordar 4h15 para rezar, depois você já engata com uma missa, assistir uma missa e nem sempre essa é a realidade da mãe que tem filho em casa. Às vezes, não a sua missa, mas assim, o seu rosário vai ser escutado, você prepara em meio a gritos e você preparando o almoço. E essa é a sua realidade, você amar a sua realidade e ser feliz dentro da sua realidade. Ser feliz na sua realidade. Foi o que Deus lhe deu, essa é a sua exatamente, realidade. Né? E eu acho que assim, buscar, eu acho que o mais importante é buscar na realidade, isso que você está falando, a mortificação e não reclamar. Porque eu tenho uma tendência horrorosa de reclamar, né? Eu tenho pedido muitas vezes, semana passada, meu Deus, me ajuda para não reclamar, Jesus. Me ajude, Jesus, para não reclamar. Porque eu tenho essa tendência triste. E mortificar pequenas coisas. Por exemplo, a missa durante a semana, que
Hoje eu não consegui ir porque todo mundo resolveu acordar aqui em casa, não tinha como deixar o pobre do meu marido sozinho com as duas criaturas. Mas, tipo, ir pra missa. Tô tentando seguir uma mortificação que Santa Teresinha fazia. Ela ficava na igreja e ela não se encostava no banco. Ela ficava sem se encostar. Que era uma forma de mortificar. Aí eu vou me encostar. Daqui a pouco eu me lembro, eita meu Deus, peraí, volta. Mas, enfim, eu digo, Senhor, eu quero lhe entregar o pouquinho que estou fazendo, sabe? E eu tenho dito muito isso a Jesus, desde o começo da quaresma. Olhe, é por amor, viu, Senhor? É por amor a ti, porque se não fosse pelo Senhor, eu não estava fazendo. Não estava. Não estava. Eu e meu marido, a gente tem uma grande curiosidade em casa, na verdade, para saber como vivem. São duas raças que eu não sei como vivem, que são pais que não acreditam em Deus e são empreendedores que não acreditam em Deus. Porque a quem você recorre? Não sei. Eu não sei, eu de verdade eu não sei. Porque eu sou as duas classes, a mãe eu tô do lado de Deus. e o empreendedor, hein? Mas eu tô... Tcharam, eu sou os dois. É bem essa realidade, assim, é por amor a Deus. Isso. Então, assim, coisas que modificam no período da quaresma, que eu acho interessante a gente falar, né? Como o Júlio falou no começo, existe o calendário, né, normal que se segue, janeiro, fevereiro, enfim, que se segue por meses, e existe o calendário da igreja, que são por tempos. Nós temos o tempo comum, o advento. Tudo começa com advento, isso, né? o advento. Tempo comum, quaresma, Páscoa, aí entra aí o Pentecoste, e depois a gente volta pro tempo comum de novo. E eu de novo, sem conseguir mexer nesse bicho. Tempo comum de novo e depois advento. Isso. Né? Algumas coisas mudam durante a missa e durante a igreja, né? Nós temos as cores litúrgicas, que nesse tempo de quaresma ela é roxa, né? Isso. E aí, representando exatamente isso, né? A questão de se resguardar, de rezar, né? Isso. Algumas igrejas no tempo da quaresma, elas também acabam tampando os santos, né? Isso. Mas especificamente eu tô vendo que isso é um movimento principalmente no tríduo pascal, né? Que a gente vê que a quaresma termina ali na quinta-feira, aí na quinta nós começamos o tríduo, né? Isso. Que é justamente todo o movimento. Preparação para a Páscoa. Para a Páscoa, que ali é o tríduo que o Cristo viveu, que ele sofreu na cruz. Nós temos a sexta-feira, onde choramos com Cristo. Isso. Para viver a Páscoa. E também não cantamos durante a quaresma o Glória. Também não cantamos o Glória. Aí a missa encurta mais, né? Sai do ato penitencial direto para o Oremos. Isso. Né? Não cantamos o Glória, não cantamos Aleluia. Não temos alegria, porque assim, não é que não temos alegria nesse tempo, mas de fato é um tempo introspectivo para uma preparação para uma grande mudança. E que mudança? Eu acho que quem vive uma boa quaresma, quem vive a quaresma e quem vive o tríduo, e quando você vive a Páscoa, que você vem no sábado de Aleluia. A alegria é uma alegria enorme, né? É uma alegria enorme. Você está dentro da igreja assim, enfim. Tudo isso aqui para viver. Tudo isso. Tudo isso para viver aquele sábado santo. Enfim, isso. Esperando. E essas mortificações, essa mudança, é justamente o que também a finalidade da nossa vida. Ser santo e a vida eterna. É se mortificar para melhorar, né? É se mortificar para ser melhor. Porque a vida dos santos é uma eterna mortificação. Como é que quero eu viver nesta terra sem nenhuma tribulação, né? Sem nenhuma mortificação, sem nenhuma vivência de um deserto. Os santos falavam muito de deserto espiritual, das vezes que rezavam e não sentia nada. Então, como é que quero eu? Digo que quero chegar no céu, digo que quero ser santo, não quero viver nada de tribulação nesta terra. Falando tanto isso, que eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo, meu Deus, eu rezo tanto, eu vou parar de rezar, porque eu rezo tanto e tanto. Mas essa é a intenção, não é para ser fácil. Não é para ser um pudim. Tá igual lá no... Nem morango do amor. Tá igual lá no funcional, que é moleza, senta no pudim. No pudim, não é. Então a vida não é um pudim, não. Não, mas ela pode ter mais amor, né? E a gente viver, tipo, com mais gratidão, entendendo também do Cristo que sofre no outro, sabe? Ver os Cristos que sofrem. Enfim, nos irmãos, no trabalho. Quantas pessoas eu vou
trabalhar. E eu peço muito a Jesus a graça de conseguir enxergar no outro a necessidade dele, de ser uma pessoa útil ali. Às vezes acho, Regina, que quando as pessoas querem moer na vida dos outros e não agilizar, e, enfim, de algum modo elas conseguem. Eu vejo muito isso, né, onde trabalho. Mas eu não, eu quero ser diferente, sabe? Se eu puder fazer o que eu puder fazer, eu quero fazer, quero agilizar. Eu quero ser diferente, eu quero fazer o a mais. Não porque eu sou maravilhosa e especial. Não, pelo contrário. Não. Porque Deus me deu tanto e Deus me dá cada dia mais e muito. Eu falava isso para uma amiga minha antes. Deus me deu muito. Que eu quero retribuir um pouquinho, sabe? Quero ser minimamente um pouquinho útil. Uma bolinha nas mãos dele, né? Eu lembro muito isso. Santa Terezinha. Então, Santa Terezinha. É isso, acho que é o nosso... acho que é uma promessa catequética, né? Uma catequese assim, bem pequena. Entendeu? Acho que vocês podem... Bem pequena, inclusive, tem grandes nomes aí falando. Padre Paulo mesmo, Padre Paulo, professor Felipe Aquino. Exatamente. Enfim, tem outros grandes nomes que estão aí falando. Conhecer, mas para quem não conhece a Quaresma, como conhecer, ser aberta a conhecer, e quem é mãe também se identificar com esse conteúdo, com a história que a gente tá contando das nossas mortificações, da nossa vivência do menino que não come, né? Do menino que não dorme, do menino que faz cocô na missa, né? Do menino que revoluciona, que o pobre do padre veio a hora não conseguir terminar a missa, porque o menino sobe 20 vezes no altar. É uma benção. Mas a gente tem que agradecer e entregar a Deus. Eu queria só terminar de ler o tópico, ler o tópico 1435 do Catecismo da Igreja. E ele fala assim: a conversão se realiza na vida cotidiana, por meio de reconciliação, do cuidado dos pobres. Eu tenho uma grande pessoa assim, tia Dora, da Pastoral da Alimentação, e ela disse: minha filha, a gente tem que cuidar dos pobres, porque as pessoas se cansam facilmente dos pobres e dos jovens. E ela dizia: eu tenho que cuidar muito dos pobres. Então, enfim, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito. Acho que isso é importante, sabe, Regina? Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Então, ser justo é pagar direito aos seus funcionários, é também tirar o seu funcionário da hora certa, né, do trabalho. Se você prometeu a seu filho que você ia dar alguma recompensa, dá essa recompensa que você prometeu. Na hora que você promete, começa a ser de direito dele. Enfim, eu tô dizendo assim, pequenas coisas, né? Enfim. Pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna. Vamos falar de correção fraterna? Porque acho que correção fraterna é uma coisa tão importante nesse mundo. Se você tem amigos de verdade. Porque se você não tem amigos de verdade, se você não tem família perto, pessoas que se importam, só faz correção fraterna quem se importa com você. Quem não se importa não tá nem aí. E o que é correção fraterna, gente? É você chegar para o seu irmão, para uma pessoa sua, eu digo irmão no sentido de igreja, né, de ser igreja, mas chegar para uma pessoa sua e dizer: fulano, tá errado, viu? Isso aqui não tá certo, não. Você não falou certo, ou você não se vestiu certo, ou você não comeu certo, ou você não agiu certo. Então, olha uma coisa que a igreja pede, né? Realizar a correção fraterna. Se a gente pode chegar para alguém para melhor instruí-lo, essa é uma hora extremamente propícia, né? Pela revisão de vida, não, foi Isabela que a gente estava falando com ela, né, de manhã, nossa comadre, ela vai estar no canal já, em outra conversa, e ela falando que estava fazendo, né, a revisão, fazendo o exame de consciência dela. Revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos. Olha que coisa linda. Eu acho que isso, na verdade, toma outro tempo, chamado conformidade. A gente depois pode falar só sobre conformidade, porque eu era uma pessoa extremamente inconformada, mas eu tenho percebido ao longo do tempo que Nosso Senhor tem me dado a graça da conformidade, sabe, Regina? De dizer assim, está acontecendo isso agora e tá tudo bem. É porque era para ser. Essa semana aconteceu
uma situação na nossa empresa e no primeiro momento foi estranho, mas a gente já falou sobre isso. Foi. O quanto foi produtivo, né? O quanto Deus já, assim, e até uma das pessoas, né, dizendo assim, porque na empresa a gente reza, né? Agora a gente trabalha muito dentro das clínicas com jejum. Então, depois que a gente começou a fazer isso, as coisas mudaram muito. E o meu irmão dizia assim, essa pessoa não aguentou o segundo jejum do Daniel. Foi. Então, assim, como a aceitação dos sofrimentos e a oração nos faz ver o quanto Deus tem para nós. Regina, o que Deus tem para nós é grandioso. Cada dia eu me pego mais nisso, o que Deus tem para nós é grandioso. Então, aceitar o sofrimento, porque é através do sofrimento que Deus quer ensinar alguma coisa e é através do sofrimento que Deus quer redimir alguma coisa muito maior, né? Pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Quantas pessoas a gente não viu perseguida? A gente até estava conversando essa semana aqui em casa com um amigo nosso sobre a situação de um padre que não está sendo um pouco perseguido, não. Está sendo assim, não somente perseguido, quanto humilhado, porque falou a verdade. Então, vamos rezar, né? Vamos rezar por essas pessoas que são tão perseguidas. Às vezes a gente acha que é perseguido, mas não é tanto, não. Não, e às vezes também. Às vezes a gente fica de omissão até por, né? Não sei. E às vezes, por exemplo, acontece uma perseguição. Às vezes não é nem perseguição, é ridicularização, que são coisas diferentes. A gente se incomoda. E a gente se incomoda, imagina a perseguição. Uma vez estava eu e Carol, que ela vai estar aqui também no canal. A gente estava no balé das nossas filhas, uma roda de mulheres conversando, e uma delas falou assim, tem aquele pessoal que é vida louca, né? E aí a gente deu uma risada, porque na verdade ela queria falar aberto à vida. A gente vai falar depois de abertura à vida, enfim, mas... E a gente começou uma para outra, mulher, tu é vida louca, né? Enfim, isso não é perseguição, é ridicularização, mas é por uma coisa justa, né? Então é acreditar. E por fim o tópico diz, tomar sua cruz cada dia, seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Então, eu acho que Jesus nos chama, Ele nos convida, Ele nos quer penitentes, porque Ele nos quer nos ver chegando no céu. Né? E a penitência é um caminho maravilhoso. É um caminho ruim no sentido, porque o nosso corpo é um corpo que quer prazer. Mas, além do nosso corpo, nós temos uma alma. E como a alma se engrandece quando o corpo é penitente. Então, acho que acho que é o mote do dia. Né? Façamos dessa quaresma um corpo penitente, para termos uma alma mais redimida. Isso. É isso, nos siga nas nossas outras redes sociais e acompanhe. Gente, o editor, toda terça? Toda quarta. Toda quarta-feira, pedindo ajuda aqui aos universitários. Toda quarta-feira, que horas? Voz do Além. Meio-dia. Toda quarta, meio-dia, teremos mais vídeos. Também botem nos comentários sugestões, coisas que vocês querem, que a gente também comenta aqui, que a gente Exatamente. Tá bom? Assim, quarta, meio-dia, vídeo longo, mas durante a semana vai ter cortes. Certo. Tá. Um cheiro. Tchau. Uma santa quaresma. Santa quaresma.